Amém, irmãos? Nós precisamos compreender que nós estamos dentro de um tempo profético. Você pode se considerar parte do que os grandes homens de Deus na Bíblia profetizaram sobre um tempo pré-arrebatamento. Eu não estou dizendo que o arrebatamento é amanhã, mas eu estou dizendo que é um tempo pré-arrebatamento. É um tempo em que Deus vai levantar um grande mover sobre a terra para estabelecer a sua igreja. E você faz parte deste tempo. Então é tempo, vamos usar bastante essa palavra, de você se voltar, de nós nos voltarmos para viver como noiva de Cristo, para vivermos o que Deus deseja para a sua igreja. Nós temos uma mensagem profética do Senhor para esse momento de domingo de manhã. Quando eu estava orando ao Senhor, perguntando o que nós vamos ouvir do Senhor no domingo, e o Senhor me disse: saber esperar, o tempo da espera. O tempo da espera é algo muito interessante. Deus sempre falou muito sobre espera na palavra dele. Deus sempre lidou muito com a espera, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Deus fala muito sobre espera. E há uma frase do bispo que não poderia ficar longe desta live, então ela vai ser um subtítulo. Esperar é crer, saber esperar é ter. Eu tenho certeza que os irmãos que são da igreja sabem o que eu estou dizendo. Esperar, nós esperamos, nós acreditamos, nós cremos em alguma coisa. Isso é esperar. Hoje você pode pensar assim: o que você está esperando? Existem muitas pessoas que infelizmente hoje a sua espera é do pior. Existem muitas pessoas que, se você parar para perguntar ou para ouvir qual é a espera, o que você espera depois que essa pandemia passar, ele vai dizer que ele espera o pior momento da vida dele, a pior fase da vida dele. E eu trago à minha memória que o pessoal da regional vai se lembrar que o Senhor disse que no ano de 2020 seria a melhor fase das nossas vidas. Quem se lembra disso? O Senhor disse: vai ser a melhor fase financeira, vai ser a melhor fase do seu casamento, vai ser a melhor fase dos seus filhos, vai ser a melhor fase da sua vida. Então, assim, olha como que é diferente o que esperar diante do que Deus fala e diante do que as pessoas veem. Nós vamos compreender que a espera é algo que precisa ser direcionado. A maioria das pessoas estão sendo direcionadas pelas notícias, a maioria das pessoas estão sendo direcionadas pelo que os olhos dessas pessoas conseguem ver, pelo que o sentimento do seu coração consegue sentir. E Deus diz o seguinte: esperar é uma habilidade que qualquer ser humano tem. Claro, aquelas crianças mimadas, que os pais mimam pra caramba, elas não vão saber esperar, né? Aí a gente vai entrar em outros assuntos aí. Mas o normal, pessoas que foram criadas de uma maneira considerada normal, essas pessoas sabem esperar. Eu vou ter que esperar a fila de um banco, eu vou ter que esperar numa fila de mercado, eu vou ter que esperar, vamos lá, acontecimentos, eu vou ter que esperar até mesmo eu crescer, eu ter idade para fazer determinadas coisas, eu vou ter que amadurecer e esperar. Nós crescemos sendo criados a ter uma crença da espera. Mas essa crença de espera natural, por exemplo, eu estou esperando. Tem muita gente que, se você perguntar hoje, fala assim: irmão, o que você está fazendo? Estou esperando passar a pandemia. Mas o esperar dele, o que é esperar dele? É esperar, gente. É tipo assim: não vou fazer nada. Eu vou ficar em casa, eu vou assistir um programa de televisão, eu vou dormir, eu vou tentar me interter para conseguir esperar. Esperar é passar o tempo para muitas pessoas. Para muitas pessoas a espera é só isso, é passar o tempo. Por isso que a frase diz:
Esperar é crer, é acreditar em alguma coisa. Por exemplo, todo mundo acredita que uma hora vai acabar. Então, isso é uma crença. Uma hora isso vai passar. Uma hora a pandemia vai passar, uma hora o problema no casamento vai passar, uma hora o problema com os filhos vão passar, uma hora alguma solução vai acontecer. Isso é uma crença. Mas saber esperar é ter. E é aí que nós precisamos moldar a nossa espera. A espera precisa ser direcionada, senão ela é apenas uma crença. Ela é apenas uma pessoa sentada sem fazer nada, que ao terminar sua espera continuará não fazendo nada. Ou seja, ela vai simplesmente lidar com problemas. Deus não nos chamou a viver, alimentar e sermos completamente dominados pelos problemas. Na verdade, Deus nos chamou para sermos a solução. O Senhor nos chamou para fazermos parte da solução. E isso exige saber esperar. Saber esperar é ter um plano de ação. Ontem a Débora estava falando sobre planejar a vida com Deus. E é exatamente isso, é ter um plano. Plano é o quê, gente? Ter estratégias. Nesse momento em que nós estamos sabendo esperar esta situação passar, nós começamos ouvindo as palavras de Deus de revelação, dizendo para nós que o problema seria resolvido espiritualmente, mas que nós precisaríamos orar e jejuar para que ele fosse resolvido fisicamente, para que as pessoas não viessem a padecer mais do que o necessário. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, nós estamos sabendo esperar. Quando o Senhor motivou o jejum nacional, nós estamos envolvidos. E o Senhor está nos ensinando a esperar. O Senhor está nos dizendo o seguinte, olha, quando tudo terminar, haverá um grande avivamento. Se prepare. Então, se você antes não tinha tempo para as coisas de Deus, coloque tempo para as coisas de Deus. Se você antes não lia a Bíblia, já comece a ler a Bíblia agora. Se você antes não tinha a capacidade espiritual de orar, porque tem gente que é incapacitado espiritualmente, ou seja, ele não ora. Ele não ora, ele nunca orou. Tem gente que se ele tiver que orar por 2 assuntos, ele não vai saber orar. Então essa pessoa, se você não sabe orar, a hora de você aprender a orar é agora. Isso tudo que Deus está ensinando para a igreja é um tempo de espera. Para Deus, o tempo da espera é muito importante. Tão importante quanto o tempo do milagre. O tempo da espera, ela é proporcional ao tempo do milagre em termos de, valor. Por quê? Porque se eu não estou preparado, eu não vou ter condições de viver nada. E a minha vida será aquilo. E se Deus colocar algo novo na minha mão, por eu não estar preparado, eu vou destruir tudo. Eu não vou ter condições de fazer as coisas novas de Deus, porque eu estou sempre acostumada a fazer as coisas do meu jeito. Fazer as coisas do jeito que eu acho. E as coisas novas do Senhor dependem uma entrega violenta da nossa vida, uma mudança de vida muito grande. Então, esse tempo que o Senhor nos tem feito esperar sem conseguir ir fisicamente à igreja para assistir um culto, mas estar nas lives, esperar, porque muitas vezes nós não conseguimos trabalhar ou as situações nos impedem, mesmo conseguindo trabalhar, ficou muito limitante. Esperar por tantas coisas, o Senhor está dizendo assim, eu estou te dando tempo, eu estou te obrigando a ter tempo para que você possa entrar numa nova fase. Organize a sua vida espiritual, organize o seu tempo com Deus, organize as suas importâncias, organize o seu futuro, onde você quer estar. Você está esperando para fazer o quê? Para voltar a viver a vida que você estava vivendo? Você pode, só que eu não vou te envolver no projeto. E aí é que tá, as pessoas que não são envolvidas no projeto, elas sofrem.
porque elas estarão à espera da destruição. Entenda que ou eu estou aliado com Deus e venço, ou eu não estou aliado com Deus e sofro. Não tem outra alternativa, porque Deus é o único capaz de segurar as situações de maneira que elas sejam boas para nós. Por isso que Paulo fala: diante de todas as circunstâncias eu te louvo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fica: mas eu amo Jesus. Não, meu filho. E anda segundo o seu propósito. As coisas vão cooperar para nós se nós soubermos esperar, se nós soubermos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Sendo dessa maneira, é muito importante que o nosso coração seja aberto para nos organizarmos na espera. Então, nós temos os 5 pilares, né? Quais são os 5 pilares que Deus colocou para nós? Quem se lembra? Ontem foi citado lá na rede de jovens: espiritual, emocional, mental, físico e financeiro. Eu e você precisamos estar alinhados a Deus, a esses 5 pilares, minha gente. Alinhar a nossa vida, alinhar a nossa esperança, as nossas prioridades ao que Deus está estabelecendo. Então, é muito importante. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40, que é um texto que o Senhor me colocou como base para a nossa live de manhã, de domingo de manhã. Isaías capítulo 40, nós vamos ver o primeiro versículo que diz o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Para Deus consolar o povo não é abraçar, tá, gente? Para Deus consolar o povo é liberar uma palavra profética. E ele diz o seguinte: falai benignidade a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua maldade é acabada, que a sua iniquidade, ou seja, o seu pecado, foi perdoado e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Deus está anunciando aqui uma nova vida, uma vida diferente. Então ele está dizendo assim: estou anunciando novas coisas e você precisa saber esperar para viver, senão você não vai viver. E aí eu gostaria que você pulasse aí, por favor, o versículo, os próximos versículos, e fosse para mim, por favor, lá no versículo 9 de Isaías 40, que diz assim: tu, anunciador de boas novas. Entenda uma coisa, você, anunciador de boas novas, diga onde você estiver: eu sou o anunciador de boas novas. Nós não somos anunciadores de nada que não seja uma notícia de Deus. Nós não somos anunciadores de nada que não seja o que Deus estabeleceu. Amém? Então entenda uma coisa, você vai ter que saber esperar, saber agir. Saber agir faz parte daqueles que são considerados os anunciadores de Deus, aqueles que carregam a vitória de Deus. Entenda, a vitória de Deus está na sua mão. Então é muito importante que você esteja alinhado ao propósito de Deus para a sua vida e para a nação do nosso país, que é o Brasil. O Brasil é a nossa nação e nós somos os bons anunciadores das palavras do Senhor para a nossa nação e para as nações. Agora, se eu estou em casa, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejuo, eu não medito, eu estou só preocupado que dia que vai acabar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, você não tem a boa nova dentro de você e essa boa nova precisa estar dentro de você. Você precisa se envolver com os projetos de Deus para essa fase.
Se você estiver envolvido com os projetos e com os planos de Deus para esta fase, vai acontecer que será a melhor fase da sua vida. Agora, será que vai ser a melhor fase da vida de todo mundo? Não, não vai ser. Vai ser a melhor fase da vida daqueles que carregam as boas novas do Senhor. Aqueles que se permitem serem tratados por Deus, mudados, moldados, aqueles que dizem o seguinte: é para fazer isso, Senhor? Eu vou fazer, e eu vou servir, e eu vou te obedecer, e eu vou traçar um plano de obediência a tudo que o Senhor estabelecer. Eu vou me moldar a tudo que o Senhor estabelecer. Isso é ser uma pessoa que está preparada para ser um anunciador das boas novas. Você precisa se preparar. E isso significa não viver focado na sua própria vida. Para de viver focado na sua própria vida e comece a focar no que Deus tem para esta nação, para esta geração, para este tempo, um tempo de avivamento no mundo. Abra o seu coração para isso. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: tu, anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente. Hoje é dia de orar, hoje é dia de jejuar. Amanhã também, viu, gente? Mas hoje é o dia do jejum nacional. Hoje é dia de você levantar a sua voz fortemente, junto com toda a nação. Amém? E ele diz o seguinte: levanta e não temas, e dize, ajudar. Vamos contemporizar aqui. E dize às nações. Amém? Aqui está o vosso Deus. Está na hora de você chamar Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco. Então, se você não tem um compromisso, um relacionamento com Deus, como você vai fazer isso? Como você vai chamar a atenção de uma pessoa que não há relacionamento com você? É importantíssimo que onde você estiver, o que você estiver fazendo, a vida como você está vivendo, seja parado um instante e dizer: espera só um pouquinho, as minhas atitudes, elas estão determinando se eu vou saber esperar, se eu estou sabendo esperar, se eu estou de acordo, alinhado com o pensamento de Deus. Porque eu vejo muitos cristãos abrasileirados, vamos dizer assim. O que seria um cristão abrasileirado? Aquele cristão que vive o jeitinho brasileiro, tudo ele vai dar um jeitinho. E nesse momento não tem jeitinho. Nesse momento, ou você é ou você não é. E não é só para essa questão da pandemia, não. Deus tirou uma igreja de dentro de outra igreja. Ou seja, ou você é ou você não é. Não tem mais aquela coisa meio morna. O Senhor já está anulando, já anulou isso daí dentro da igreja dele. Aquelas pessoas que viviam: eu vou na igreja, mas eu quero muito compromisso. Não! Essas pessoas estarão tão envolvidas com o efeito dessa pandemia que elas não terão condições de servir a Deus. Essa é a grande verdade. Agora a pessoa que falou: não, eu vou servir a Deus, eu vou acreditar em Deus, então Deus lhe dará fartura de vida, de abundância, de todas as coisas para que você possa viver o novo de Deus. Hoje você vai escolher se daquelas 10 virgens você é aquela cheia de azeite ou aquela que falta azeite. Você que escolhe se o azeite vai faltar. Você que vai escolher se vai te faltar as coisas, não é Deus. É você, é a sua busca, é o que é importante para você. Entende? E Deus ele está dizendo o seguinte: como pastor ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam. Ele as guiará mansamente. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu já tenho liberado uma novidade, eu já estou liberando coisas novas.
E eu vou apacentar a nação como um pastor. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar através de quem? De você, de nós, da Serrema, dos ministérios espalhados por esse país. O Senhor quer levantar um tempo de avivamento. E Ele está fazendo isso. E você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Porque se você ficar para trás, já foi. Esse é o momento da sua vida. Talvez seja o momento em que você esperou por toda a tua vida. Esse é o momento de Deus estabelecer as coisas novas de Deus, dele sobre você, sobre a sua história. Por que você está aqui na Terra? Por que você está aqui agora? Por que você está passando por tudo isso? Você já parou para se perguntar sem tom de lamúria? Porque a maioria das pessoas pergunta a Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu isso? Mas é no tom da lamúria. Quando nós paramos de nos perguntar no tom da lamúria e começamos a dizer, por que eu estou aqui? Há algo, há um propósito de Deus para ter me colocado aqui. Ele está contando comigo. E se Ele está contando comigo, Ele vai cuidar de mim. Você precisa fazer parte deste exército de Deus, que vai marchar sobre a terra, amém? E ele diz o seguinte no versículo 12, para demonstrar tamanho seu poder, ele diz assim, quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Ou seja, você está dizendo assim, você está preocupado? Você está preocupado com o vírus? Você está preocupado com um problema na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho? Você está preocupado com isso? Saiba quem eu sou. Nós precisamos entender uma coisa. As pessoas estão chegando na presença de Deus sem saber quem Ele é. E Ele é Deus. Ele é Deus. Se você duvidar do poder dEle, você não vai conseguir receber nada dEle. Você precisa e eu sabemos que Ele é Deus e nos rendemos ao seu poder e à sua majestade. Ele diz assim, quem guiou o Espírito do Senhor ou foi seu conselheiro? Ninguém, minha gente, ninguém. Deus não precisa de ajuda. Deus está chamando um exército para realizar a sua obra. Nós não precisamos chegar para Ele dizer o quanto é difícil, porque para Deus nada disso é difícil. Nada disso é difícil. O problema é que não existem pessoas o suficiente prostradas e agora o Senhor está levantando essas pessoas. Deus está levantando você. Deus está levantando um exército para trabalhar por Ele aqui na terra, para Ele. E aqui eu gostaria, você pode ler os próximos versículos também, mas eu gostaria que você levantasse os seus olhos no versículo 26. Vamos lá? Ele diz o seguinte, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi Deus, minha gente. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa. Entenda isso. Não se cansa, não se fatiga. Ou seja, você pode estar cansado de esperar, você pode estar cansado de estar vivendo o seu dia, talvez em uma crença. O que eu vou fazer quando terminar tudo isso? E o Senhor está dizendo assim, entra no tempo da espera. Saiba esperar, saiba com quem falar. E quando for falar com Deus, saiba o que falar, saiba o que esperar. Por quê? Inescrutável, ou seja, impossível
é limitar o seu entendimento. Você não sabe o que Deus sabe. É impossível nós sabermos, delimitarmos o que Deus sabe. Ele não tem limites de conhecimento. E ele diz assim, ele dá força ao cansado. E aumenta, ou seja, está cansado? Tô. Entra na presença do Senhor para começar a saber esperar. Ele vai te dar forças. Se você já não tem nenhum vigor, tipo assim, já estou esgotado, a minha realidade está esgotada, ele aumenta as forças, ou seja, ele vai te dar forças. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor, então vamos ler mais uma vez. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas, como as das águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Entenda uma coisa, o Senhor vai levar a sua igreja a este ponto. Ele deseja suprir-nos com toda a força, com todo o entendimento, com todos os recursos necessários, mas isso é para quem espera, sabe esperar no Senhor. Se programe para viver um milagre, se programe para ser parte do milagre de Deus nessa terra. Seja tu uma bênção. Lembre dessa passagem. Você lembra desse culto nosso? Nessas últimas lives o Senhor disse, seja você uma bênção. Seja você parte da solução, do propósito. Para de se esconder atrás dos seus mecanismos, da chantagem, da frieza, da benevolência direcionada para si mesmo. Pare de pensar só em você. Pare de fazer a obra de Deus do seu jeito, para o seu benefício. Essa igreja já morreu. Essa igreja já foi. A igreja, ela é agora 100% direcionada para fazer o que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Na hora que Deus quer. E essas pessoas não se cansarão. Essas pessoas não se fatigarão. Porque a sua espera está no Senhor. Porque a sua esperança, o seu milagre está no Senhor. Porque a sua família, os seus sonhos, a sua felicidade está no Senhor. E aqui o texto fala, eu gostaria que você compreendesse isso. Eu quis ler justamente para que você não ficasse sem essa verdade no seu coração. O versículo 26 diz que ele chama tudo pelo nome. E ele termina dizendo assim, nenhuma faltará. Ou seja, você precisa ser chamado pelo teu nome. E você e nada que está envolvido na sua vida faltará. Mas isso é para quem é o anunciador das boas notícias. Isso é para quem está se levantando e dizendo, eu carrego as notícias do Senhor, eu estou vivendo um plano de Deus. Eu estou levando outras pessoas a viverem o plano de Deus. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Hoje é dia de jejum nacional, amanhã nós continuamos o nosso jejum de 21 dias. Nós não sabemos data e hora das coisas, mas nós sabemos o que esperar. Um tempo de avivamento, quando Deus nos soltar, minha gente, quando Deus abrir as portas, ninguém vai nos segurar. Nada vai nos segurar. Porque nós não vamos viver o efeito colateral dessa pandemia. Nós vamos ser o efeito de Deus nessa terra. Escolha onde você vai estar. Escolha quem você vai ser. Não seja mais aquela pessoa que serve a Deus para si.
Seja aquela pessoa que serve a Deus porque serve a Deus, está a serviço de Deus, a serviço do reino, porque então você terá a sua candeia cheia do azeite do Espírito Santo de Deus. É tempo de uma igreja se levantar para andar, para caminhar, para ser igreja. Não ser, porque Deus sabe o que eu faço. Não. Para você ser igreja, para você somar, para você ser corpo de Cristo. Não interessa se alguém vai te reconhecer. Essa igreja não quer reconhecimento. Irmãos, essa igreja não quer reconhecimento. Essa igreja não quer a dó de ninguém. Essa igreja não quer o favor de ninguém. Essa igreja está para servir e estabelecer o reino de Deus. Chega de servir a Deus para ter o reconhecimento de fulano, de beltrano, de ciclano. Ai, será que só eu estou fazendo? Gente, acabou. Essa igreja morreu. Essa igreja aí acabou. Agora a hora é daquelas pessoas que não tem nem nome. Pessoas que chegaram e falaram, Deus, estou aqui. Sou um anunciador da tua boa nova. Só o Senhor tem que brilhar. Só o Senhor tem que aparecer. Só o teu reino tem que ser estabelecido. E eu vou andar. Eu vou andar o quanto for necessário. E aí Deus diz assim, vai andar? Vou. Então você não vai se cansar. Eu estarei contigo. Entenda isso. O jogo virou. Vamos entender isso? O jogo virou. O mês de fevereiro, Deus disse que ia acontecer a maior reviravolta. E não aconteceu? Deus não virou tudo de cabeça para baixo? E aí o mês de março, ele disse, será um mês de decisões. Quantas decisões estão sendo tomadas por você? Está na hora de você tomar por você decisões. As circunstâncias estão decidindo por você? Não, quem tem que decidir por você é você. Sou eu diante do trono de Deus. Nós somos o agente da nossa vida e nós precisamos ser inspirados pela glória de Deus. E não sermos eu não pude fazer nada. Pode sim. No momento em que era para você estar orando, o que você estava fazendo? No momento em que era para estar buscando, o que você estava fazendo? Estava fazendo nada. Então comece a fazer alguma coisa. Comece a fazer alguma coisa. Comece a orar. Comece a jejuar. Comece a se posicionar e diga, eu vou andar. Eu andarei. Eu andarei, Senhor. Eu serei um anunciador das tuas novas. Então você não vai se cansar. Então você não vai se cansar. Se posicione no pilar, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e esqueci um aqui. Vamos de novo. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Estou esquecendo um. Me lembra aí vocês. Abra, enquanto nós pensamos aqui o último, isso que eu citei no começo, hein, gente, da live, os 5. Lembra aí para mim qual que é o outro, que às vezes a memória não, é meio que um tanto de mente, a gente acaba esquecendo um ou outro. Vamos lá, daqui a pouco a gente já lembra. Tiago, capítulo 5, mentalmente. Obrigada, Esteban, que Deus abençoe Portugal. Mentalmente. Então, assim, nós precisamos, em nome de Jesus, receber essa palavra. Nos 5 pilares. Obrigada, gente, obrigada. Então, é mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Amém? Glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte, eis que chamamos bem-aventurados aqueles que suportaram aflições. Em outras traduções mais simples, Tiago vai ser interpretado dessa maneira. São chamados bem-aventurados aqueles que passam pelas tribulações. Uma coisa é nós sermos engolidos pelas tribulações. Outra coisa é nós passarmos.
Passar significa vencer, atravessar, né? Chegar do outro lado. E diz assim, ouvistes da paciência de Jó. Interessante é que muita pessoa fala, a paciência de Jó. Você sabe qual foi a paciência de Jó? A paciência de Jó foi ele rasgar suas vestes e começar a orar e a jejuar. A paciência de Jó foi ele se questionar todinho, questionar sua própria história, para saber o que Deus tinha para ele. A paciência de Jó levou Jó a conhecer Deus. Não é Jó ficar lá sentado e falar, bom, fazer o quê, né? Aconteceu, né? Fazer o quê? Não tenho nada para fazer. Morreram, mataram, perdi. Fazer o quê? Foi a vontade de Deus. Isso não aconteceu com Jó não, minha gente. Jó, quando ele ouviu todas as más notícias, ele rasgou as suas vestes, ele foi orar, e o tempo em que ele estava na cinza, cheio de doença, cheio de motivos para parar, ele dizia assim, ninguém vai falar nada para mim, eu quero saber de Deus. Deus entrou nas cinzas de Jó e transformou a vida dele. Entenda, enquanto você ficar nesse negócio de, eu não sei, foi Deus que permitiu, eu tô lascado, não posso fazer nada, eu não aguento orar 5 minutos. Você vai se lascar. Entenda isso. Jó está falando assim, ele viu o fim que o Senhor lhe deu. Você quer o fim que Deus vai te dar? Qual é o fim do ano de 2020? Qual é o fim dessa história? Qual é o fim da tua história? O que Deus vai fazer para você esse ano? Porque eu creio que vai ser o melhor ano da minha vida, o melhor ano do Ministério Rema, vai ser o melhor ano da minha família, vai ser o melhor ano financeiro da nossa família, da igreja. Eu creio, vai ser o melhor ano do meu casamento, vai ser o melhor ano, sabe por quê? Porque Deus me anunciou essa boa nova. Ele me anunciou e eu vou andar. Eu vou andar. Se eu tiver que rasgar as minhas vestes, como eu tenho feito diante do trono de Deus, eu vou rasgar. Se eu tiver que passar por alguma situação, eu vou passar. Mas eu não saio sem Deus. Entenda isso, você não pode sair sem Deus. Não pode. Entenda que ele diz o seguinte, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Entenda que Deus não quer acabar com você. Ponha isso no teu coração. Deus não quer acabar com você. Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Então saia de onde você estiver e entre na presença de Deus. E entenda, esperar é acreditar. Se você estiver só esperando, eu prefiro saber esperar. Entra no trono de Deus e comece a ser direcionado por Ele. Consagre tudo o que você tem. Consagre tudo o que você é. Nos 5 pilares. Consagre tudo. Seja tu uma bênção. E você vai vencer. Você vai vencer. Antes de nós terminarmos, nós temos 5 minutinhos. Eu gostaria de dizer aos irmãos, jejue e ore hoje. Hoje é 5 de abril. Seria o dia da nossa Santa Ceia. Muitas pessoas perguntaram, pastora, você vai fazer Santa Ceia à distância? Não, gente, não. Até porque a Santa Ceia não tem fundamento nisso, né? A Santa Ceia é reunião dos santos. E se nós não estamos reunidos, não tem como nós fazermos a Santa Ceia. Então, nós vamos fazer o seguinte, a Santa Ceia será realizada no primeiro domingo em que a igreja puder estar aberta. E que essa esperança santa esteja no teu coração, que seja o mais rápido possível. Para que seja o mais rápido possível, você e eu precisamos nos dobrar, rasgar as nossas vestes o mais rápido possível. Mudar a nossa vida e gerar a mudança das nações o mais rápido possível. Quanto maior a tua entrega, mais rápido é a tua vitória. Então, se empenhe em ser uma bênção. Hoje é dia de nós entregarmos os nossos alimentos e cestas básicas. Muitas pessoas já entraram em contato com a SerHelp pedindo ajuda e nós estamos montando essas cestas básicas
Então, leve. Você pode levar direto à igreja regional, por enquanto, porque o Planalto está passando por uma reforma e não tem como receber ainda esses alimentos lá. E os alimentos já estão na regional, então é mais fácil. Se você não entregou seu alimento ainda da cesta básica, chegue na regional do meio-dia às 3 da tarde e das 6 às 8, a pastora Regina estará lá, você vai levar o seu alimento, porque nós estaremos distribuindo para todas as pessoas necessitadas da igreja. É importante que você cuide dos seus irmãos, é importante que você tenha um amor no seu coração, de não pensar apenas em você, na sua família, se vocês estão bem, mas pensar que existem outras famílias que precisam de ajuda. É muito importante nós entendermos uma coisa, às vezes nós estamos tão acostumados a ajudar 2, 3, 4, 5 famílias, ou até mais, mas dentro do Ministério Rema, às vezes existem outras famílias que estão precisando de você, estão precisando da sua ajuda. É por isso que a Ser Help ela existe, para ela suprir todos e não apenas alguns. Porque às vezes um supre mais do que o outro, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos suprir muito todos. Esse é o grande desejo do coração de Deus. Então seja parte da Ser Help. Assim que terminar a live, eu vou colocar de novo os contatos para que você possa dizer, eu quero ser Help. Amém? E se você precisa da Ser Help, mande uma mensagem, eu preciso da Ser Help. A pastora Paula está dizendo que são aproximadamente 13 famílias que estão precisando receber cestas básicas. Então, seja você um Ser Help. Leve arroz, leve feijão, leve leite, leve ovos, leve bolacha, leve macarrão, leve massa de tomate, sei lá, leve muitas coisas, porque são 13 famílias que precisam e quem dá, recebe. É assim que funciona a lei da colheita. Ninguém que não planta pode colher. Né? É assim que as coisas funcionam. Hoje são tantos momentos proféticos do dia de hoje, coisas que Deus quer liberar sobre você. Momentos em que você vai levantar o seu dízimo, a sua oferta e declarar a sua dependência no mês de abril diante do trono de Deus. Momento em que você levanta seu dízimo e uma oferta especial, dizendo, Pai, eu estou chamando o mês de abril diante do teu trono. Então não deixe de fazer isso. Nós somos pessoas abençoadas por causa de Deus. Nós nos tornamos abençoados por causa do Senhor e nós nos mantemos por conta dele. Amém? São 10 horas da manhã agora e eu desejo que você continue no seu tempo de oração, no seu tempo de jejum, porque grandes coisas o Senhor fará na nossa nação e por nós. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje, às 7 horas da noite, eu estarei transmitindo o culto lá do templo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Amém? Eu encontro você hoje à noite, 7 horas. Que Deus te abençoe.